Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes. Estamos felizes de estarmos mais uma vez e poder compartilhar junto o pão da vida, que é a palavra de Deus para esse tempo final. Aquilo que Deus tem nos dado nesse dia, e foi aquilo que Deus mesmo trouxe para nós na forma humana. Na forma humana Ele nos trouxe a revelação. Não tem mais nada para ser revelado. Os judeus aparecem no sexto selo com o ministério de Moisés e Elias. Nós, a qualquer tempo, nós deixaremos este mundo. Pode ser através da morte, da transformação, do rapto, mas que vamos deixar, vamos. Nós não temos nada para nos apegar aqui, porque se Jesus disse, se o teu tesouro está onde está o teu coração, e onde é que está o teu coração? E quando a gente traz uma mensagem é para acordar o povo, despertar, ajudar. Deus abençoe os irmãos aí de Triunfo. Ontem recebi uma mensagem do irmão Gilson e já fazia tempo que a gente não ia ali, Mas eles sempre continuam cumprindo com o dever cristão deles. Vêm aqui, já estiveram, estão para vir de novo. E no dia 11, agora de dezembro, vai ser uma segunda-feira, a gente vai ter um culto ali na casa do irmão Gilson, Se o irmão João Marco, que é irmão dele, puder estar conosco, pode ir comigo, Vai ser na segunda-feira, às 7 da noite. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Eu até peguei a escritura agora ali. O pastor Osmar pregou uma mensagem muito tremenda domingo, Tremenda, ungida, revelada. Às vezes a mensagem é ungida, mas ela não é revelada, mas muito ungida e revelada. E ele me passou uma agora de noite ali, que me parece que eu não tinha visto ainda, não sei se eu já tinha ouvido, eu vou ouvir depois que eu voltar para casa. Os 3 filhos de Deus, que ele pregou. E inclusive o meu tema nessa noite, não sabia que ele tinha pregado essa mensagem. Mas a gente vai falar um pouquinho. Depois eu posso passar para vocês, a que ele me passou, para vocês ouvirem. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós curvamos sempre a nossa cabeça para o pó da onde nós viemos. Tu, quando estiveste aqui na terra, na forma humana, tu lavaste este pó, porque tu lavaste os pés dos teus discípulos. E o Senhor nos deu o mandamento para nós lavar esse pó, todas as vezes que nós fôssemos tomar a Santa Ceia. Dei-nos a sua bênção, a graça e essa luz na mensagem, porque nós somos apenas um instrumento nas tuas mãos e esperamos que o Senhor nos dê graça e nos abençoe aqui nessa noite, porque o Senhor é bem-vindo no nosso meio. Abençoa os irmãos pela internet, meu Pai, teus filhos, que também são barro, pó, e os teus filhos aqui, nos dê tua graça, a bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Quarta-feira a gente tem sempre uma boa assistência aqui, e domingo também. Mas que Deus abençoe
todos os irmãos por toda parte, os 3 filhos de Deus que destacaram, né? Houve 3 filhos. Deus tem muitos filhos, né? Deus não teve só um Adão, ele teve muitos Adão, mas ele teve um que destacou. Ele não teve só um Jesus, né? Ele teve muitos, né? Porque nós somos filhos dele, mas houve um que destacou, que era Deus, né? Deus numa carne humana que veio para morrer por nós. E ele teve muitos outros filhos, como Paulo, Pedro, mas no século XX ele teve um outro filho, né? Esse filho chamou-se William Marion Branham, né? Esse também é seu filho, né? Aí você não vai dizer que Branham também não é filho de Deus, né? O povo está sempre lutando para tentar desqualificar esta mensagem. Estão trabalhando para poder tentar apagar. É como o filme que Denzel Washington fez, né? O livro de Eli. Quando acharam o livro, o homem já não podia ler mais. Sentia. Vocês assistiram o filme? Eu assisti várias vezes. O livro de Eli. O livro de Eli é a Bíblia. Aí eles queriam criar um mundo novo, né? Mas precisavam da Bíblia. Só que de tanto Eli ler, o livro estava dentro dele. O livro estava dentro dele. Aí vocês conhecem a história que ele começou, eles tinham que escrever outro livro, mas o livro estava dentro, ele tinha comido o livro. Aí ele começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o escriba foi escrevendo uma nova Bíblia, né? Porque ele comeu o livro. Agora, quando eles acharam o papel, mataram tanta gente, e deu uma confusão terrível atrás do livro, e quando acharam o que sabia ler, já não podia ler, porque não tinha mais estava no braille, né? Não tinha mais. Mas só que Eli nem se importou quando levaram o papel. Hoje eles vão levar o papel, vão levar o CD, vão levar tudo, né? Vão tirar do YouTube, mas nós já engolimos esse livro. Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho. Veja só que esse filme sai bem no tempo, né? Parece do ano 2000, quando João come o livrinho, vem e profetiza outra vez. Então existe coisa que a própria ciência vem a testificar, porque esse filme é feito pela ciência, né? E a ciência veio testificar da nuvem, da coluna de fogo, porque foram eles que tiraram a fotografia. O profeta disse: não foi nós que tiramos a fotografia. Então, hoje é tanta pregação, né? Eu queria chamar isso de ideologias, né? De homens. Nos dias de Jesus eram as tradições dos anciões, os credos, dogma, né? A lavagem dos pratos, dos vasos. Tanta tradição que Deus ficou velado para eles, de tanta incredulidade que tinha naqueles dias, que Deus ficou velado. Deus se desvelou para Maria Madalena, se desvelou para Pedro, para Natanael, para André, para João, para a mulher do poço, para o gadareno com 2.000 demônios. Ele se desvelou para ele, se deu a conhecer para ele, um homem totalmente louco, possuído por 2.000 demônios, comendo cadáver no cemitério, assombrando o povo. Mas quando Jesus chegou, ele voltou ao perfeito juízo. Ele era uma semente, né? Ele era uma semente, a semente de Deus.
Então, que Deus hoje, o profeta prega aquela mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós, e ele também prega o desvelar de Deus. Então, ele nessa mensagem, essa mensagem ela é tão clara, né? Onde você realmente vê. O profeta só faltou dizer, né? Ele disse, ele está aqui perante vós, né? O poderoso Deus está aqui perante vós aqui. Então, mas a igreja cega, velada, não pôde ver. Foi somente Wright Mose, Omar Neville, pouca gente conseguiram ver. Um dia, o irmão Branham estava esperando o irmão Pierre Green, eles tinham que sair, o irmão Pierre Green atrasou. E quando ele chegou, o irmão Branham disse, não precisa falar. Ele recém estava conhecendo o irmão Branham. E o irmão Pierre tinha algumas crianças, né? O irmão Branham disse, você foi levar os meninos no barbeiro, né? Ele se assustou com o irmão Branham. Ele disse, irmão Branham, o senhor é tipo de um profeta igual Eliseu, igual Elias, né? Que Eliseu disse para Geazi, onde é que tu foi? Acaso o meu espírito não foi contigo, quando aquele homem te saiu ao encontro? Esse não era tempo para receber presente, né? A lepra de Naamã vai passar para ti. Então, para algumas pessoas, o irmão Branham se mostrou quem na verdade era. E você vê que T.L. Osborne, grande evangelista, ele disse Jesus Cristo, né? T.L. Osborne foi trinitário até morrer, mas ele fez o funeral do irmão Branham. A vida dele mudou quando ele esteve naquela reunião do irmão Branham. Ele disse, Jesus tinha andado na terra num homem chamado William Branham, e saiu da boca dele, como a profecia que saiu da boca de Caifás, né? Que era filho do diabo. O irmão Branham disse que isso também não quer dizer que ele ia ser salvo, porque ele profetizou naquele ano. Ele profetizou porque ele era o sumo sacerdote, né? Às vezes a pessoa tem sonho, tem visão, acha que vai ser salvo. Por isso é mais fácil você ser perdido com isso aí, porque você se agarra nisso. Eu orei, Deus abençoou. Eu sonhei e aconteceu. Cuidado com isso aí, né? Porque hoje é a palavra, Deus pode dar, porque Deus me falou. Gente, Deus só fala conosco através da mensagem do irmão Branham. Fora dali ele não fala mais, não. Só fala através da mensagem. Então, vamos ver se nós falamos um pouquinho sobre esses três filhos, Adão, Jesus e Branham. Três filhos que se destacaram na Bíblia, né? Adão está na Bíblia, Jesus está na Bíblia e Branham está na Bíblia. Por que o irmão Branham foi americano, né? E o seu nome está no inglês com H-A-M, né? Porque ele está, o H-A-M está na Bíblia. Adão foi o filho criado de Deus. Jesus foi o filho unigênito de Deus. Branham é o filho adotado de Deus. Você sabe que nós, os gentios, somos os filhos adotados de Deus. Nós viemos de cão. E cão em inglês é H-A-M. É cão em inglês. Nós somos aquele zambujeiro bravo, enxertado. E os gentios vêm de cão. Agora, então, nós temos aqui três noivas, né? Nós temos a noiva de Adão, e nós temos a noiva de Cristo, né? E nós temos a noiva de Jesus. Vamos colocar Jesus, né? Jesus. Adão, Jesus e Branham.
Só que as duas primeiras noivas caíram. A de Adão caiu, a de Jesus caiu em Niceia. Você sabe que isso aí é mensagem do profeta. O profeta diz que elas caíram. Gente, nós temos que aprender a dizer o que diz a fita. Aperta o play. E ficar quieto. Não você botar um parágrafo e depois botar a sua interpretação embaixo. Você tem que dizer o que diz o profeta. É como a Bíblia. Você tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito. Dar a Santa Ceia, como está escrito. Não mexer ali. Mulher pregadora, está escrito aqui que ela não pode pregar. O que você vai mexer ali? Então, Eva saiu de Adão. A noiva de Cristo, de Jesus, saiu dele. Quando ele foi furado, saiu sangue e água. Ela saiu dele. O esposo, hoje é a palavra revelada, está na mensagem Festa das Trombetas. Agora, a noiva deste dia, está na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 184. Essa não cai, essa não cairá. Não. Aqueles mesmos espíritos, demônio, aquela mesma serpente que derrubou a noiva de Adão, a de Jesus procura, que são os obreiros, os obreiros falsos dos selos. São os obreiros falsos dos selos desse dia. Primeiro selo, 76. Então, essa desse dia que é a de Cristo, Cristo brana, que sai da sua mensagem, sai dos selos, porque os selos é Cristo. Gente, a desse dia não é de Jesus, ela caiu em Niceia. Porque Deus, diz o profeta, é perfeito em três. O problema é que as pessoas tentam explicar a revelação. A revelação não se explica. Não. O profeta falando do novo nome, Apocalipse capítulo 2, só sabe quem recebe. É uma revelação. A gente já teve pessoas aqui com a gente que foi por um tempo, como a águia e o falcão. Na medida que foi subindo, explodiram. Explodiram com o nome hebraico, explodiram com a ressurreição isolada, explodiram com a testemunha de Jeová, as denominações. Ele não era a águia, era da família, mas não era. Então foi indo que explodiu, porque a revelação não se explica, só sabe quem recebe. E essas três noivas e esses três filhos de Deus só sabe quem recebe. Agora, está na mensagem? Claro. Uma coisa muito importante do pastor Osmar é que você nunca deve pregar sem mostrar dentro da mensagem aquilo que você está pregando. Não tentar enrolar o povo. A gente sabe que o povo é leigo, estuda pouco, escuta pouco. A mensagem a gente tira pela casa da gente. O homem sempre tem que ir na frente, incentivar a família para ler a Bíblia, para escutar a mensagem. A gente tira pela casa. O homem é o cabeça, a mulher é o corpo. Então, o nosso povo, às vezes eu vejo tantas pessoas lá do passado que eu pensava que criam e hoje não crê mais. Porque eles não lêem, não ouvem, não oram,
Eles não oram. Porque se você lê, ouvir o profeta, ouvir os cultos de quinta, de sábado e domingo, você não entra em problema, não. A não ser que você seja um problema. Às vezes tem gente que é um problema. Você não vai entrar em problema. Porque a mensagem, ela vem e corrige o erro. Jesus corrigiu Maria, corrigiu a igreja. Corrigiu Maria e José. Oh, teu pai e eu estamos aflitos. Veja que ela tomou a frente para falar, né? Não foi José. Essa mulher, que tenho eu contigo? Convinha estar nos negócios do meu pai. Então, o profeta disse que a palavra, ela corrige o erro. Então, se você está ouvindo, Deus vai te corrigindo. Há uma coisa. Quando você escuta as mensagens de 48, 47 até 62, é uma visão. 63, depois dos selos, é outra visão. De 37 até 63, ali no início, é uma mensagem precursora da segunda vinda. Essa mensagem não é para a fé de arrebatamento. Agora, quando você vai dos selos para frente, que é de 63 a 65, é mensagem de fé de arrebatamento. Porque às vezes nós não sabemos estudar as mensagens, nós não sabemos ouvir as mensagens do profeta. Se você quer ouvir as mensagens precursoras da segunda vinda, aí você vai ouvir adoção, carta aos Hebreus, demonologia, são mensagens precursoras, que estava preparando o caminho para que o Messias viesse. Então, quando o precursor já não era precursor, era o precursado, era Deus em uma carne humana, com 2 pés aqui na terra, abrindo o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, quinto, sexto, sétimo. Era Deus mesmo em 2 pés na terra. Então, há a mensagem precursora e a mensagem de fé de rapto. O problema do povo hoje da mensagem no mundo, grandes igrejas, grandes pastores, é que eles se alimentam da mensagem precursora. Ela já passou. A mensagem precursora, ela já é carniça. Não que nós não estudamos ela, não que nós não... a mensagem precursora é muito boa, porque ela traz a história, ela já virou história. 152, qual é a atração sobre a montanha, o Mombrana disse, 3 anos atrás esse mistério era uma profecia, agora já é história. Os selos já foram abertos. Você pode ver que a igreja ficou na história, mesmo a igreja americana, onde Mombrana era pastor, ficaram na história, se alimentando da história. Mas no princípio não foi assim. Essa foi pregada em 61, né? Parágrafo 19. Quando sabe que Deus é luz, e quando Deus se tornou carne e habitou no corpo que ele criou, que era seu filho unigênito, Adão era seu filho, um filho que foi criado. Mas Jesus era seu filho unigênito. E Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Você está vendo? Agora, no meio do parágrafo, nós descobrimos que aquela luz então se tornou carne e se incorporou. Adão foi o filho criado de Deus. Porque Adão não é Gênesis 1, 26. Adão é Gênesis 2 e 7. Se eu não me engano, é o 7. Formou Deus o homem do pó da terra. Agora, o homem de Gênesis 1, 26 é o homem espiritual.
façamos façamos o homem a nossa imagem. Esse é o homem espiritual. Deus pega o homem espiritual e coloca no homem natural Adão, o roxo, né? De Adão ele tira uma costela e transforma numa mulher. Essa sua noiva caiu. Ele traz o seu filho unigênito, o único que nasceu sem sexo, que não veio através de relação sexual. Foi Jesus. Esse foi o único filho unigênito de Deus para morrer por nós. Dele também saiu uma noiva. E São Paulo diz que ele temia que, assim como a serpente enganou a Eva, também ela seria enganada. Em 325 depois de Cristo, ela cai nas trevas em Nicéia. Mas Deus prometeu que ia restaurar, que ele ia trazer uma noiva que não ia cair. Esta é a noiva dos selos. Essa é o que sai do lado de Brana. Se saiu do lado de Adão, o primeiro filho de Deus, nós temos o outro filho de Deus que sai do seu lado. Nós temos esse terceiro filho de Deus, Brana, que ela também sai do seu lado, dos selos. Essa é a noiva dos selos. Essa não cai. Você sabe, Cristo é o mistério de Deus revelado, 184. É somente para alguns toques, né? Alguns tópicos. Agora, o poder de Deus para transformar, 58. Agora, esse grande Criador havia estabelecido o seu filho que criou. Agora, Adão foi o seu primeiro filho que ele criou. Jesus foi o seu filho unigênito. Vê? Ele foi gerado por uma mulher, porém Adão foi diretamente da mão de Deus na criação. Então, as suas noivas caíram. E não diz que elas levantaram, não. A noiva de Jesus é aquela que está no Vaticano, caída. Mas a deste dia, porque você sabe que a noiva para o arrebatamento, ela é de todas as eras, né? O irmão Brando disse que aqueles 7 anjos representavam as 7 eras da igreja. O povo de Paulo, de Irineu, Martim, Columba, Lutero, aqueles que foram revelados, que eles fazem parte dessa estatura completa deste varão. Ele faz parte dessa estatura completa desta varoa. Adoção 1. Como somos chamados pela adoção, Deus nos tem adotado para filhos. Somos filhos de nascimentos, adotados e colocados em posição pelo Espírito Santo. Nós não temos tempo para explicar como funcionava, mas quando aquele fazendeiro, aquele grande homem de negócio, eles tinham um filho, eles davam na mão de um tutor para ser criado de acordo com aquelas leis e doutrina daquela família. E o tutor ia ao seu patrão ali para poder dar o relatório do filho. Se ele era obediente, se ele ouvia bem, se ele era responsável. Ele tinha que contar toda a verdade. E se ele não era uma pessoa obediente, uma pessoa verdadeira que contava a verdade, o pai não o adotava como filho, para ser o herdeiro de todos os seus bens. Você pode ver que Jesus foi adotado. O profeta prega a série de adoção ali no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.
Brana é o filho adotado, foi adotado no Monte Pôr do Sol. Ali foi entregue a Brana toda a documentação da terra. Ali foi entregue a Brana toda a revelação, aquilo que estava oculto desde os séculos e gerações. Vai a Jeffersonville e prega, porque o anjo, ele desce com um livrinho aberto na mão. Ele entrega ao sétimo anjo o livro que ele toma da mão daquele que está sentado no trono. O anjo forte desce e dá na mão do sétimo anjo, para que ele revelasse. Foi dado na sua mão. E depois ele passa para a esposa, para João. Agora, ele só recebe esse livro quando ele recebe a adoção. Vocês peguem a série de adoção e vocês estudem, que vocês vão ver. Só quando ele recebe a adoção. Jesus recebe a adoção. Adão foi dado o poder de autoridade sobre os animais, os peixes, as aves, sobre todo o réptil, porque Adão era um Deus menor. Aí nós já entramos nessa parte aqui. Adão era um Deus menor. Adão era o Deus da terra. Você pode ver que as duas testemunhas estarão diante do Deus da terra, Apocalipse 11. Adão era um Deus menor, um Deus amador. Jesus era o Deus todo-poderoso. Agora, quando nós chegamos em Brana, homem não é Deus. Agora, Deus estava em Brana. Ele disse: o poderoso Deus está em pé aqui essa noite. Ele é Jeová em minha carne esta noite. Porque foi a única mensagem que trouxe Jesus Cristo à terra, que foi fotografado. Billy Graham não trouxe, Oral Roberts não trouxe, Tommy Osborne não trouxe, Tommy Hicks não trouxe, nenhum deles, nem Lutero, nem Wesley. Porque Lutero foi casca, foi aquele brotinho. Wesley foi a borla, Pentecoste foi a espiga, que era só palha. Agora Brana foi o grão. Agora nós saímos deste grão. Nós saímos dos selos. Porque no grão é que está a vida. Os selos é a vida. Os selos é Deus. E a esposa nasce desses selos. Então a Brana foi dado. Porque irmão, Jesus disse, quando ele disse que ele era filho de Deus, os judeus pegaram em pedra para lhe atirar. Ele disse: mas nunca leste na vossa lei? Eu disse: sois Deus? Os profetas foram chamados de deuses. Ele disse a Moisés: tu serás Deus para Faraó. Nunca leste? Brana foi profeta, é profeta ainda. Onde está? Samuel era profeta depois que morreu. Então é um Deus. Nós não vamos ser filhos de Deus toda a eternidade. Porque filho tem começo e tem fim. Nós vamos voltar à original. Nós éramos deuses, nós saímos de um Deus, nós saímos de um eterno, nós somos eternos. Ou você pensa que você vai ser filho de Deus toda a eternidade? Não, filho de Deus, você não vai ser toda a eternidade, porque filho tem começo e tem fim. Isso Paulo explica, parece aos 1 Coríntios, capítulo 15. Nós seremos deuses na eternidade. Não haverá filho nem filha.
No milênio, sim. Que o milênio ainda é que se conta tempo, mas na eternidade, não. Na eternidade, nós voltamos ao original. Seremos deuses. Então, o último filho de Deus foi o filho adotado. Porque nós somos filhos adotados também. Nascemos, mas estamos debaixo de tutores e curadores. Pregou irmão Brando a mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, e ali ele explica. Nós somos filhos, nós estamos Gálatas capítulo 4, nós estamos debaixo de tutores e curadores. O Espírito Santo é o tutor. Nós estamos aqui sendo testados para sermos recebidos como filhos. Como filhos. Até Jesus foi testado 30 anos. O profeta de 30 anos de teste, de provas. E ali a voz saiu da nuvem e disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Era para nós ouvirmos a Adão. Adão dizendo: João, venha, e eu ia vir. Porque naquele grande dia ele vai nos chamar do pó, porque nós viemos do pó, nós somos da terra, nós vamos viver na terra. Você pensa que você vai morar no céu? Está crendo naquela mensagem assembleana, metodista? Não, nós somos da terra. Quem mora no céu é os anjos. Nós somos da terra, nós vamos estar aqui na terra. Nós vamos voltar àquele Éden original, que o pecado veio e estragou. Nós vamos estar aqui, porque é a nossa natureza, e somos felizes por estarmos aqui. Você vai pensar que vai estar com asinha voando, que as pessoas pensam que está de asinha voando lá no céu, né? Irmão Brana pensava que ele era uma nuvezinha, mas um dia que ele foi além da cortina do templo, estavam seus cabelos ali, e ele mordeu e sentiu. O filho adotado, o filho criado, o profeta mostra, o filho unigênito e o filho adotado. Temos aqui várias mensagens, como alma que estão em prisão hoje, 124, você é uma parte de Deus e eu sou uma parte de Deus. Você sabe que Deus, sem você, ele é incompleto. Por isso ele morreu e nos comprou, porque ele está comprando as partes dele, que vieram através do pecado. Ele não está comprando uma parte que não é dele, que não encaixa nele. O Papa não encaixa nele, a Assembleia não encaixa nele, denominação não encaixa nele. Os selos é que encaixa nele, os trovões é que encaixa nele, a mensagem de uma só pessoa é que encaixa nele. Gente, já estamos terminando. Porém, eu não sou Deus na totalidade, diz o profeta, e nem você é Deus na totalidade. Está vendo? Está vendo? São atributos de Deus sobre nós, como filhos adotados por Jesus Cristo, o qual o próprio Deus se tornou carne para morrer por nós. Vamos terminar com esse parágrafo aqui, a palavra falada, a semente original, segunda parte. A terceira noiva, a voz está na noiva. Hoje, né? Esta não é a noiva do Calvário. Esta é a noiva Brana, do Monte Pôr do Sol, a noiva dos selos, revelado, formada por 7 eras da igreja. Recorde, Moisés nasceu para a obra, teve que esperar em Deus pelo dom extra para o trabalho. Ele teve que voltar a esperar, 189. Agora, com milhares de sinais realizados nesse último dia, tem criado uma geração de buscadores de sinais
que não sabe mais nada a respeito do verdadeiro movimento de Deus em sua palavra nesses últimos dias. Uma geração de buscadores de sinais hoje. Como eu tenho dito, né? Deles sangue e azeite, demonstrações carnais na plataforma, e eles confirmarão isso, se é a palavra de Deus ou não, se é escriturístico ou não. Jesus nos havia advertido de tais coisas no fim do tempo. Como eu tenho dito, Mateus 24, 2 espíritos seriam muito parecidos. Enganaria o próprio eleito, se possível. Como pode você lhes dizer? Agora, 2 espíritos parecidos, 2 mensagens parecidas. Aí você pensa que está lá no concílio, sai do nosso meio mesmo. Judas saiu do ministério de Jesus. Coré, Datã e Abirão saíram do ministério de Moisés. Todos esses que batizam no nome do irmão Brana, toda essa idolatria sobre a mensagem no mundo, saíram da mensagem. Eles não saíram da Igreja Católica, saíram da mensagem. Aquele grupo que espera o retorno do irmão Brana, esse grupo pentecostal que se diz da mensagem, tudo saíram da mensagem. Tão parecido, que enganaria até o escolhido, se fosse possível. Porque às vezes nós estamos buscando como os tubarões nadando lá em Los Angeles, quando já tinha acontecido depois da morte de Billy Paul. Tinha acontecido nos anos 70, Billy Paul era jovem. E nós não vimos. Jesus veio em 28 de fevereiro de 63 e a igreja dos Estados Unidos não viram. Como, pastor? Pega a mensagem ao nascer do sol. Vai ler a partir do parágrafo 5 e 6. Quando o irmão Brana abre a revista e mostra. Mesmo eles, o irmão Brana tinha falado 2, 3 meses antes, quando ele pregou, senhores, esse é o tempo. Saiu na revista, saiu nos céus, foi fotografado, e a igreja não sabia. Foi preciso, irmão Brana, ir ali, pegar a revista Life e mostrar. Gente, o rapto será parecido. Por isso nós temos que estar apercebido para o arrebatamento. Porque o arrebatamento é uma revelação. Você vai estar com seu marido e não vai estar. Você vai estar com seu pai e não vai estar. Gente, ele estava ali, no caminho de Emaús. E somente com aquele jeitinho que ele tinha de partir o pão, que eles reconheceram. Seus olhos, coração ardia. Os olhos estavam velados. Quando ele fez a oração, ele foi desvelado. O rapto será a mesma coisa. O mundo envolvido com sua política, as guerras, as igrejas com o concílio, com a política, porque a igreja, barro e ferro estão se unindo, tentando se unir, mas barro e ferro não se une. Só endurece. Corações duros. E esta mensagem que estamos ouvindo agora, Apocalipse 10, 8 a 11, é que nos coloca naquele arrebatamento. É onde você chega nessas esquinas aqui. E você quer bater-se contra isto. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, primeira noiva, segunda noiva e terceira noiva. Se tem terceira noiva, tem terceiro filho. É o adotado. Não lembra quando o irmão Brana conta que ele estava visitando Nova York e ele viu um monte de pardais mortos ali, aonde estava a Estátua da Liberdade. E ele perguntou para o guia, por que aquilo? O guia disse, eles batem contra a luz e morrem. Eles vão batendo contra a luz até que eles vão morrendo. Vão sangrando os seus biquinhos,
vai quebrando as suas asinhas, vai cegando os seus olhos com a luz. Quando você chega em Nova York, você vê a grande estátua da liberdade, como Cristo no Rio de Janeiro. E ali o irmão Brana tirou a mensagem. Eles vão batendo na luz até que vão morrendo. Morrem os filhos, morre o marido, morre a mulher, morre a igreja. Vão batendo como pardais, tentando apagar a luz, e morre. A luz dos selos, a luz da mensagem de uma só pessoa. Isso aí é coisa que os incomoda. Nós temos algo diferente que os incomoda. Agora vocês não têm nada para nos incomodar. Nós não temos apetite por sua comida. Eles são do mal. Dê a eles o teste da palavra. Como pode você saber isto? Fale a palavra. Veja o que eles dizem a respeito dela. Se eles não crerem na palavra, eles não têm nenhum germe, semente em si. Eles são do mal e te enganam. Como a primeira noiva foi enganada, depois a segunda noiva foi enganada. Eles são os enganadores da terceira noiva, através da hibridação da palavra. Diz o profeta, ou tentam fazê-lo. 184, Cristo é o mistério de Deus revelado. Esta não cairá. A de Adão caiu, a de Jesus caiu, mas a de Cristo, Brana, que saiu desses selos, não cairá. Deus te abençoe. Vamos orar pelos pedidos de oração. Deus abençoe vocês.